Olá, muito bom dia. São 8 horas 5 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho. Seja bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também no Facebook e através do aplicativo da TV Mar. Seja muito bem-vindo e participe utilizando as nossas redes sociais. 8 horas 5 minutos, eu começo o programa de hoje com esta imagem. Olha só, mostra aí, Márcio, para todos os nossos queridos telespectadores e internautas, mais um prêmio para o jornalismo da TV Mar. Desta vez, conquistamos o 3º lugar no Prêmio de Jornalismo Científico José Marques de Mello. Muita alegria e tem mais vencedores dentro da organização Arnon de Mello, viu, Viderlan? A nossa querida Gazeta Web conquistou o 1º lugar na categoria do Bicentenário de Alagoas. Viderlan, quanta alegria, você também é vencedor. Abrimos com você ao vivo, direto, Viderlan. Muita felicidade, boa semana para você e para o querido Flávio Santos, que também participou desta reportagem, desconectados.com.br, e também é vencedor. É com você, Viderlan. Ô Flávio, um abraço então, parabéns ao Flávio, um abraço para você, Mauro Vedequim, parabéns para você, parabéns para a TV Mar Canal 25 de uma maneira geral. Continua sempre subindo no pódio, né? Tá virando mania, tá virando rotina. Cuidado para não deixar aí a nossa galera mal acostumada, né, rapaz? Os nossos telespectadores são os maiores contemplados diante de mais uma conquista da TV Mar Canal 25, fato que só fortalece essa ideia da TV Mar fazer um jornalismo de maneira diferente, sem muitas frescuras e favorecendo sempre o melhor jornalismo, a opinião, a participação dos nossos integrantes de uma maneira geral, o que no final das contas acaba sendo muito positivo para os nossos telespectadores. Aquele jornalismo engessado, cheio de frescura, acabou, Mauro. O momento agora é dinâmica, por isso que a TV Mar Canal 25, dentro das limitações que tem, dentro da capacidade que muitas vezes acaba fazendo com que muitos de seus integrantes acabem rondando de um lado para o outro, fazendo múltiplas funções, mas acaba também conquistando resultados expressivos no cenário do jornalismo alagoano, que é muito importante para todos nós. Parabéns para todos diante de mais um prêmio que foi alcançado pela TV Mar Canal 25 neste final de semana. Eu tenho certeza que você, durante o programa, vai enaltecer bastante toda esta situação. Mauro Vedequim, hoje, segunda-feira, e como todos sabem, né? Aquela segunda-feira preguiçosa, aquele dia que todo mundo queria passar um tempinho a mais na cama, e aquela segunda-feira de rush. A segunda-feira que promete ser bastante movimentada. Olha só, aqui na Avenida Jangadeiros Alagoanos, na manhã de hoje, o trânsito já começa a ficar intenso os carros com destino ao centro de Maceió, né? Muitos carros nesse exato momento já formando aquela fila. Estamos na frente do Hotel Premier, o antigo Hotel Radisson, já que daqui a pouco esta situação vai ser destacada aqui por todos nós. Mas deixa eu explicar aqui só um pouquinho com o nosso Flávio Santos. Deixa eu explicar só um pouquinho o porquê desse trânsito, Mauro. Para quem está em casa ficar por dentro e entender o que está acontecendo. Hoje é o dia de volta às aulas, então naturalmente o trânsito em Maceió vai se transformar naquele trânsito de praxe. Os papais levando os filhos para a escola, pessoal também deixando as crianças no colégio em cima do horário, né? Sem aquela programação, todo mundo tomando café rapidinho, no horário de meio-dia, às 18 horas também, ou seja, nas principais vias de Maceió. Todos já sabem que esse horário é o horário considerado de pico, 8 da manhã, 7 da manhã também, os horários do colégio. A partir também do meio-dia e das 18 horas, vários pontos de Maceió estarão interditados com o retorno às aulas da criançada. E o que é legal para esse momento também que nós colocarmos aqui, muitos desses transtornos e congestionamentos que a nossa equipe está agora relatando através do trabalho do Flávio Santos, e o que eu estou colocando aqui também, muitas vezes são provocados pelos próprios papais. O cara, ao invés de parar o carro num canto mais cômodo para estacionar, quer deixar, muitas vezes, na portinha do colégio, fazendo aquela fila dupla, e a SMTT está orientando, porque vai notificar os veículos que cometeram esse tipo de infração. Na frente das principais escolas de Maceió, parar em via dupla acaba fazendo, estacionamento em via dupla acaba sendo crime também, e a SMTT vai autuar quem for justamente flagrado fazendo essa situação. Então, dia de retorno às aulas, é preciso deixar claro para os maceioenses que é evitar
as principais vias a partir das 7 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, que é o horário em que as crianças estão deixando os colégios, os principais colégios aqui na nossa capital, evitar também esses momentos de congestionamento. Olha, Mauro Vedequim, o segundo tema que nós vamos colocar hoje aqui, daqui a pouco no Hotel Premier, os ministros do Turismo, Marques Beltrão, e o dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, estarão conversando com a imprensa e também se reúnem com lideranças do turismo para apresentar o programa Brasil Mais Turismo. E o que é esse programa? É um programa que reúne um pacote de medidas para impulsionar o setor de viagens no país. O detalhe também é que a conversa com a imprensa só será feita após essa apresentação, após o contato com essas lideranças do turismo. É importante dizer que o turismo aqui em Maceió, ele precisa ser ainda muito mais explorado e tudo isso depende também da estrutura. E por isso que o Maurício Quintela, que é também o secretário o Marques Beltrão, e o dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, eles estarão aqui conversando com a imprensa a partir de 8h30 da manhã, nessa entrevista que vai ser concedida logo depois para a imprensa, mas antes de tudo isso, vai estar conversando também com lideranças do turismo para poder traçar os objetivos, principalmente apresentar o programa e os benefícios para Maceió e para todo o estado de Alagoas. Daqui a pouco também nós vamos trazer um outro tema aqui no TV Mar News, que envolve a Prefeitura de Maceió, que assina nesta segunda-feira um termo de cooperação no novo ciclo da plataforma dos centros urbanos, que é o chamado PCU. E o que é que isso contempla? O programa, ele atua, na verdade, na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esse evento que será realizado no Senac, no Poço, no auditório do Senac, no Poço, que deve reunir aí muitas lideranças também ligadas ao município, né, ao prefeito Rui Palmeira e também a Juliana Vergetti. Daqui a pouco deve ser um ou outro aí, um dos nossos convidados aqui para participar ao vivo no TV Mar News. Então a segunda-feira é essa, mais um pouquinho de muito sol também na segunda-feira. O tempo, claro, o tempo nublado, mas com muito sol ao mesmo tempo, né? O tempo está nublado, tem nuvens cor de chumbo no céu, mas o sol aparece com força na manhã dessa segunda-feira, Mauro Vedequim. E o trânsito aqui na Avenida Jangadeiros Alagoanos é intenso na manhã desta segunda-feira, que está começando a todo vapor, bombando na programação da TV Mar. Até já, Mauro, ao lado do Flávio Santos, daqui a pouquinho, já falando direto do Hotel Premier, já com a presença dos ministros Marques Beltrão e também Maurício Quintela, para trazer novidades para o turismo em Maceió e em Alagoas. Mauro, até já. Até já, Videlan. Muito obrigado pela sua primeira participação. Agora que são 8h12 e eu trago para vocês agora um tema muito importante, já que o Sebrae organiza uma palestra para todos os contabilistas e contadores do Estado. E quem está aqui para falar mais sobre isso, com muito prazer eu recebo o Maurício de Oliveira, ele que é analista da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae. Maurício, muito bom dia, é um prazer reencontrá-lo agora aqui no TV Mar News. E eu fiquei muito feliz de saber que o Sebrae organiza este evento, porque durante muito tempo, Maurício, tenho certeza que você vai concordar comigo, o contador era aquele profissional que emitia uma guia e acabou o trabalho. Tudo isso mudou, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O Sebrae agradece o espaço, como sempre, Mauro. O Sebrae também aproveita para parabenizar aí mais um prêmio a vocês. E é isso aí mesmo, né? A gente entendeu que a gente precisa fechar uma parceria muito forte com os contadores, porque tem que lembrar que ele também é uma empresa. Né, Mauro? Ele é uma empresa. É uma empresa. E aí, pelo fato de ser uma empresa, pelo fato de ser um prestador de serviço, ele precisa sim desenvolver, ele precisa sim entender que é uma empresa e que precisa cuidar dela como deve ser, como uma empresa deve ser cuidada. Eu me lembrei muito, agora ouvindo as tuas palavras, Maurício, da Neuzete, da Análise e Assessoria Contábil lá de Arapiraca. Eu acho que ela é um grande exemplo de como o contador deve se posicionar no mercado. Né? Perfeito. A gente tem aí vários exemplos aí na nossa boa área. Assim, eu também sou apaixonado pela contabilidade, embora seja administrador. Mas, assim, hoje a gente percebe que precisa entender que é uma empresa, precisa entender que tem os cuidados com o cliente e, principalmente, o empresário precisa se desenvolver, o empresário precisa entender que quanto mais capacitado ele for, melhor ele vai atender os seus clientes.
É verdade. E o tema é como falar bem para atender melhor, é isso? Exatamente. Então, como bons prestadores de serviço, que são os contadores, a gente identificou que esse tema é um tema extremamente importante na hora da negociação, para explicar o tipo de produto que vai ser entregue, para explicar questões relacionadas ao preço, a própria negociação em si do serviço. É extremamente importante entender quais são os passos, de que forma se comunicar melhor para poder atender bem o nosso cliente. É verdade, e está tão dinâmica essa profissão, né, Maurício? Exatamente. Porque hoje, até fruto da legislação, né, que muda muito, então os contadores têm que estar ligados 24 horas. Né? Exatamente. Então, a atualização é um negócio extremamente importante. A gente fala também disso nas nossas palestras, nos nossos encontros. Então, é um ótimo momento para entender que agora que as empresas estão começando voltando, né, a se desenvolver, né, a gente passou por um momento difícil e aí é um momento de se aproximar bastante do próprio cliente que o contador tem para desenvolver novas formas de atendimento e cada vez melhorar ali a forma de realmente atender o cliente. Isso é muito importante. Maurício, vamos dar o serviço então? Quando vai ser? Quem pode participar? Como faz para participar desse evento tão bacana? Então, é uma chamada para todos os contadores aí, todos os contabilistas. Vai acontecer lá no auditório do Sebrae amanhã, dia 11/7, a partir das 19 horas, né? Uma palestra Como Fala Bem para Atender Melhor, com a nossa especialista Célia Leite. Então, inscrições lá no nosso 0800, você pode discar 0800 570 0800. A gente escolheu esse canal porque é o mais fácil, liga, atendimento gratuito também pelo telefone, liga e a gente faz sua inscrição. Aí, então vamos só repetir o 0800? 0800 570 0800. Facílimo, gente. Uma ótima oportunidade para você que é contador, não tenha dúvida nenhuma. Porque antigamente era assim. Hoje, com todas as mudanças, hoje é um negócio que precisa ser tratado muito bem, né, Maurício? Exatamente. E aí, quero aproveitar, Mauro, e comentar que, olha, esse já é o segundo encontro. Esse é o segundo encontro. A gente já teve um para falar de produtividade, a gente falou muito forte de uma ferramenta que é o 5S, né, que é uma questão de organização mesmo, muito forte. E aí a gente já quer deixar aqui aberto o espaço, porque acontecerão várias outras aí palestras para os contadores, até porque a gente está com uma parceria muito forte com o Luiz Reinaldo, lá do Sindiconte, que é o sindicato, que está fazendo um trabalho muito legal junto à classe e está com essa parceria do Sebrae. Então, isso é muito legal, né? A gente fazer um ciclo de palestras aí para falar um pouquinho sobre formação de preço de venda, sobre redes sociais, a gente vai falar sobre marketing. Então, olha só a quantidade de coisas aí que a gente tem para essa classe tão importante que é a classe dos contabilistas. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela presença. Gente, conversei aqui com Maurício de Oliveira, ele que é analista da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae e sempre que vem aqui nos dá uma aula de otimismo e hoje trazendo esta oportunidade para você que é contador. Vou fazer um breve intervalo enquanto eu me despeço aqui do Maurício e volto já já com outras notícias para vocês. As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida.
Fique sabendo. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras, centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Muito bem, estamos de volta com o TV Mar News e eu estou muito feliz porque a Blene Oliveira está aqui com a gente. Ah, Mauro, mas por que ela está aí com vocês? A organização Arnon de Mello vem fazendo aí o que a gente chama de convergência das mídias. E a Blene está aqui porque ela é uma jornalista que está começando agora, né, Blene? Está começando agora na profissão e neste fim de semana a Blene fez uma matéria na Gazeta de Alagoas muito legal, que é um panorama, um retrato do sistema prisional em Alagoas. E o que aponta, aí, olha aí a manchete, população carcerária cresce mais de 200%. Sem dúvida nenhuma, esta manchete mereceria a manchete do jornal, mas houve aí o que a gente chama no jornalismo de um factual, né, Blene? E aí houve uma mudança, mas com certeza todo destaque é pouco para esse trabalho da Blene Oliveira. Blene, muito bom dia, é um prazer recebê-la. E queria começar essa entrevista lhe perguntando o seguinte, antes da gente falar da explosão no crescimento da população carcerária, qual é o perfil deste detento
que agora chega ao sistema prisional em Alagoas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Essa questão é uma questão de Alagoas e é uma questão do Brasil inteiro. A população carcerária é majoritariamente negra, pobre e analfabeta. Esse é o perfil do nosso reeducando, né? Como eles são definidos pela estrutura, pelo Estado, são os reeducandos. Um grande problema. Os níveis de analfabetismo são altíssimos. E os dados que a gente apresentou nessa matéria, uma pauta da nossa chefia, são dados oficiais, são dados que nós trouxemos da Secretaria de Ressocialização e Inserção Social. É o nome da estrutura que cuida dos presos em Alagoas. E os dados foram repassados por ele. Nós não tivemos a oportunidade de conversar com presos, escolher alguém que pudesse representar esse universo, representar esse perfil. Então, assim, nós fizemos a matéria com base nos dados oficiais, em pesquisas do que é a realidade do Brasil. Então, o perfil em Alagoas, repito, no Nordeste, no Brasil, é majoritariamente negro. No caso de Alagoas, o dado que a gente obteve é que, eu queria dar uma olhada aqui no dado. Fique à vontade. Que 80... Peraí, me atrapalhei um pouco aqui com o dado. Não tem problema nenhum. 83% dos... são 7.200 e poucos presos, 4.210 estão no sistema, estão presos e são majoritariamente negros. Porque quando entra no sistema, essa é uma explicação que me foi dada lá, quando a pessoa chega no sistema, ela cometeu um crime, foi presa em flagrante ou e vai ser submetida a julgamento, essa pessoa entra no sistema e é feita uma análise dela, do perfil dela. Ela se apresenta, a maioria se apresenta como negro, aliás, como pardo, e em segundo lugar, o maior percentual é de pessoas que se colocam como negros. O IBGE soma essas duas categorias, etnias, digamos assim, e diz que são negros. Pardos e negros são negros. Então, mais de 83% da população carcerária de Alagoas são negros. Blene, e é o tráfico de drogas que empurra essas pessoas para o crime, que atrai aí, entre aspas, a oportunidade de uma vida melhor? É exatamente isso. O grande tipo criminal é esse, o tráfico de drogas. As pessoas que estão no sistema, a maioria deles, dos homens e mulheres, os homens representam 94% da população carcerária. O número de mulheres são os outros 6% e, infelizmente, está crescendo. E o crime mais praticado é o de tráfico de drogas, é o envolvimento com tráfico de drogas, que significa, em algum momento, formação de quadrilha, e depois vem os homicídios. O número de homicídios também é muito... Aliás, é furto, depois de furto, os homicídios. Essa é a realidade. Puxa vida. Blene, a gente sabe que, como você disse no início da nossa conversa, são reeducandos. Mas há algum programa efetivo para que essas pessoas realmente se reeduquem, para usar o termo usado pelo poder público? Mauro, veja bem, a estrutura do Estado, ela tem pessoas, né? Quem faz o Estado são as pessoas. O Estado existe como ente, mas quem está fazendo o Estado se movimentar são as pessoas. E em qualquer segmento da administração pública, você encontra pessoas comprometidas, né? Pessoas que estão ali somente para ganhar o salário, mas tem pessoas que, apesar dos baixos salários, mas elas estão comprometidas. Pelas informações durante o trabalho que a gente fez de pesquisa, a gente percebeu muita gente boa na Secretaria de Ressocialização. Porque, assim, como jornalista, você fica numa conversa com a pessoa ali durante 40 minutos, 1 hora, e dá para você perceber que ali há, de fato, uma pessoa comprometida com o trabalho que ela faz. E, nesse momento, eu cito o núcleo de ressocialização, núcleo ressocializador, que é quase que uma unidade à parte. O sistema prisional de Alagoas tem 9 unidades, são 8 em Maceió e uma no interior, que é o presídio, né, do Agreste, no município de Girau do Ponciano. E as pessoas que, dentro desse universo de preso, a Secretaria de Ressocialização oferece a oportunidade
a pessoas que têm realmente o desejo de sair da vida criminosa, né? Então, são 120 vagas que eles oferecem para ir para o núcleo ressocializador, que é fora dessa estrutura dos presídios normais do Sirideão, do Baldomero e das outras unidades do sistema. Então, elas ficam fora, elas ficam num espaço à parte. E lá elas estudam, elas têm oportunidades de trabalho, elas trabalham dentro do sistema mesmo, às vezes fora e voltam. Então, assim, tem de fato. Mas, como o pessoal me explicou, tem gente que o preso, é opção do preso, é um trabalho voluntário. Mas esse preso tem que estar condenado, ele já tem uma sentença condenatória, e o grande problema também do nosso sistema, eu acho que você certamente abordaria isso, é o número de presos provisórios. É um grande problema. Vou continuar na questão da ressocialização. Então, essas pessoas ficam lá, elas têm acesso à educação, tem presos fazendo curso de educação à distância, mas elas realmente demonstram o intento, o propósito de sair daquela realidade. Além disso, não pode cometer nenhum erro, nenhuma falha. Quando você vai para o núcleo ressocializador, você não pode cometer nenhuma falha. A mínima falha, você perde aquela oportunidade e volta para a unidade prisional, para o presídio normal, como todos os outros. Certo. Então, há sim um trabalho, né? Há sim pessoas comprometidas, pessoas que estão lá, voluntários, funcionários públicos, que se dedicam a realmente melhorar as condições daquelas pessoas que estão encarceradas. E a questão dos presos provisórios também é um problema, né? Olha, eu sou jornalista há 30 anos. É brincadeira, viu, gente? Ela está fazendo isso para brincar. Hoje é segunda-feira, começar a semana. Começar leve. E a gente, desde então, a gente ouve falar no número de pessoas que estão encarceradas, como é politicamente correto falar, e elas ainda não foram julgadas. Há absurdos, né? Por exemplo, você cometeu um determinado crime, e a pena para esse crime é de, 4 anos. Mas você já está há 5, 6, 7, 8, 9 anos preso. Então, o Estado, eu tenho que falar assim, né? Não posso falar de pessoas, de quem é responsável. Eu acho que a responsabilidade é nossa, como cidadãos, é nossa como dirigentes públicos, como um secretário, como um governador. E isso não é de agora. Não é deste governo, não é desta gestão, é do Estado inteiro. É como eu disse, há 30 anos eu sou jornalista e mesmo quando eu estava iniciando, né, como FOCA, como a gente chama, eu já tinha essa informação. Todos os jornalistas sabem disso. Quem cobre a área de segurança pública sabe como é difícil isso. Então, você vê uma pessoa que ela não tem acesso à justiça. Não ter acesso à justiça. Aí, às vezes, as pessoas ficam falando dessa coisa de direitos humanos, né? Não, porque os direitos humanos, e parece que direitos humanos é um ente, né? É uma coisa que anda para lá e para cá protegendo o bandido. Essa é a fala. Quantas vezes a gente ouve isso? Isso você ouviu há 20 anos, ouviu agora, ouviu amanhã, você vai ouvir isso. Porque a sociedade, infelizmente, ela está num contexto de descrença da gestão pública, do poder público, que ela acha que, a tal história, né? Uma frase infeliz, mas que eu vou ter que dizer, que essa coisa de bandido bom é bandido morto. Então, nesse sentido, os direitos humanos, as leis, a legislação que protege o seu direito, o meu direito, o direito da minha neta, o direito do meu filho, o direito do meu primo, do meu sobrinho, ele está ali para ser respeitado, para ser cumprido, não é para proteger bandidos. E as pessoas precisam entender isso. Tanto que é uma política nacional de desencarceramento, porque tem pessoas que já deviam estar fora do presídio. Se elas vão cometer crime outra vez, vão reincidir no crime, é outra discussão. Claro. Mas essa pessoa tinha direito de estar fora da unidade prisional, de estar julgada, cumpriu a pena e sair. Essa é a realidade. Infelizmente, não é a realidade do nosso país, não é exclusividade de Alagoas, né, Blene? Blene, mas eu não posso perder a oportunidade de você também contar um pouquinho da tua história como jornalista. A gente está fazendo essa convergência muito interessante e eu quero te fazer um convite. Josiel, coloca na tela, por favor, a imagem do dia. Eu tenho certeza que a Blene vai se chocar como eu me choquei. A gente vai colocar a imagem do dia. Então, não dá para exibir agora, mas não tem problema. Conte um pouquinho, Blene, como é que você escolheu ser jornalista? Como é que é a tua história com o jornalismo? Eita, Mauro, que bom, né? Que coisa boa. Mas, assim, e que eu já falei 30 anos, você não fala tempo, não fala essa coisa de data, que pensa que a gente é velho.
Mas, assim, o jornalismo entrou na minha vida ainda na escola pré-MEM, no CEPA. Eu venho da escola pública, né? E a escola pública, a gente diz sempre, a escola pública era outra. E era outra. Era. E sabe por que a escola pública era outra? Porque a classe média e a elite estava dentro da escola pública. Então, ela tinha que ser boa. Quando surgiram as escolas particulares, privadas, as escolas pagas, a classe média, a elite de Maceió, acho que do Brasil inteiro, saiu da escola pública. Então, a escola pública passou a ser coisa de pobre. Então, ela perdeu valor, ela perdeu a sua força. E eu sou da escola pública e eu sempre gostei muito de ler, porque o meu pai gostava muito de ler e me colocava, eu era dos filhos todos a que mais gostava, mais se interessava por isso. E aí, na escola, a professora de português destacava muito isso. Eu era péssima em física, química, matemática. Me lembro de um professor Paulo que ele dizia, Blaine, para de pescar. Mas em física, química, matemática, eu realmente pescava. Só que em literatura, português, as ciências humanas, né, sempre me atraíram muito. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A ideia era sempre ser médico, né? Sempre foi assim. Você tem um filho que é médico, Ave Maria, é uma delícia isso. Um engenheiro, um advogado. Eu disse, meu Deus do céu, eu quero ser jornalista. E ainda não tinha o curso de comunicação em Alagoas, depois veio, eu sou da 2ª turma do curso de jornalismo da UFAL. E é uma coisa natural, eu acho que eu não seria outra coisa. Eu não me vejo sendo outra coisa, a não ser jornalista. Esse contato com a população, essa coisa, sabe, de você tentar contar histórias. Eu me sinto jornalista assim. Durante a juventude, eu bem mais jovem, eu gostava de fazer denúncia. Vamos buscar denúncia, vamos dizer que tem corrupção, que está roubando, que isso, aquilo. Isso a gente faz, se tiver que fazer, mas eu gosto mais de contar histórias, né? Eu acho que a gente vai envelhecendo e vai se humanizando, vai percebendo que a vida, ela precisa ser valorizada enquanto resultado positivo. Então, assim, a minha história de jornalismo começa no pré-MEM, né? Quando os professores me estimulavam em português e até em geografia mesmo, para conhecer o mundo. Os bons tempos da escola pública, né? Isso, e chego aqui ao seu lado fazendo essa entrevista. Eu fico muito feliz de ouvir a Blaine, porque eu estudei a minha vida inteira também na Escola Estadual de 1º e 2º grau, Caetano de Campos, lá em São Paulo. E você tem mais detalhes da matéria da Blaine na Gazeta de Alagoas, publicada neste final de semana. A matéria é muito legal. E eu faço um convite, viu, Blaine, para você ver junto comigo. Nós temos aqui no TV News um quadro que é... Todo dia a gente exibe uma imagem. E a imagem do dia hoje é esta. Coloca aí, por favor. Não sei se a Blaine está conseguindo ver direito. Estou vendo, sim. Para você que está ligando a TV agora, na manhã desta segunda-feira, dia 10 de julho, a gente está exibindo aí a imagem do dia. E esta menina que você vê aí é a Salado. Ela tem 2 anos e ela está no maior campo de refugiados do mundo, que fica em Dadaab, no Quênia. Essa matéria está publicada na Folha de São Paulo hoje. A foto é de um grande amigo que eu tenho o prazer de conhecê-lo, Lalo de Almeida. Nós trabalhamos juntos em algumas reportagens. Eu também comecei no impresso, Blaine, e quero, com esta imagem, infelizmente, a gente tem que mostrar, ela está com o rosto aí tomado pelas moscas, dormindo, talvez a infância perdida, né, Blaine? Isso. Mas eu presto uma homenagem a Blaine com esta imagem. E fica aí, Blaine, a nossa homenagem para você. Muito obrigado por ter comparecido hoje aqui ao TV News. E eu gostaria só de... Fique à vontade. Me permite, Permito, sem dúvida nenhuma. Eu queria colocar dados, porque para nós jornalistas, dados é uma coisa muito importante, sabe, Mauro? Eu trouxe anotado aqui. Pois não. Sobre a questão da raça, 62,39 são pardos, 21,19 são negros e, como eu disse, essa soma permitida pelo IBGE, somam 83,58% são negros no nosso sistema prisional. 20% dos presos são analfabetos. 41,30% tem o ensino fundamental incompleto. 10,17% são alfabetizados. Só 10% dos nossos presos são alfabetizados. 6% tem o ensino fundamental completo e 3,8%. Só 3, quase 4% tem nível médio completo. Os crimes, o tráfico, homicídio e roubo. E, por fim, as mulheres também têm essa situação. Quase 53% das mulheres que estão no sistema prisional, elas estão por tráfico, 9% por homicídio e furto simples, 8%.
e também formação de quadrilha. Então, essa imagem que você mostrou dessa menina, infelizmente, a questão dos refugiados é um problema grave, que a humanidade precisa pensar mais sobre ele. Mas se você for daqui para o Dique Estrada, você vai ver essa realidade, né? Também. Meninas como essa que estão sofrendo bem próximas de nós. É uma foto que tem uma beleza dolorosa, mas é uma foto muito linda. E nós, jornalistas, esse seu amigo é um jornalista, eu tenho certeza, aquilo dói em nós, né? Aquilo dói em nós. Essa realidade do sistema prisional dói em mim e deve doer em toda a sociedade. Com certeza. E eu acho que de tudo que a Blaine falou, fica aquele registro que é clichê, mas não tem como fugir, é investir em educação. Porque se você tem uma população carcerária com apenas 10% de alfabetizados, acho que esse dado diz muito. E só para complementar aqui e fechar a participação da Blaine, um adolescente de 16 anos foi apreendido com R$ 1.500 em notas falsas. A apreensão ocorreu em frente ao FAO e aconteceu ontem. Segundo o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, o menor foi flagrado durante uma abordagem da Força Tarefa. Está aí mais um retrato do que a gente acabou de conversar. Blaine, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre que a tua agenda lhe permitir. E eu tenho de volta o Videlan Araújo, ao vivo, 8h41. É com você, Videlan. Pois é, Mauro Wedequim, estamos de volta, assim, aqui direto do Premier, né? Aqui na Pajuçara, na Avenida Jangadeiros Araguanos. Daqui a pouquinho tem a reunião envolvendo os ministros, né, do Turismo, Marcos Beltrão, e o ministro do Transporte, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, para, nessa reunião com as lideranças do turismo, definir diretrizes e trazer novidades e também apresentar mais detalhes do programa Mais Turismo. Nós vamos conversar a partir de agora com o Mauro Vasconcelos, ele que é presidente da ABIH, a Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, e explica para a gente o que é que representa um programa como esse nos reflexos do turismo aqui no nosso estado. Bom dia. Bom dia a todos. Foi fantástico esse plano do ministro. Está envolvendo grandes mudanças que há muito tempo o trade turístico nacional precisava que acontecesse, e nunca acontecia. Então, o ministro Marcos foi muito feliz de se reunir, escutar os empresários e fazer mudanças estratégicas de extrema importância, como a mudança da abertura para investimento de até 100% em companhias aéreas, investimento internacional, em companhias aéreas, a mudança da estrutura da Embratur, passando para uma agência, e aí podendo fazer com que ela tenha maiores movimentações e viabilidade financeira, entre outras ações que ele vai apresentar e vai falar aqui com todos, que vai influenciar de médio e longo prazo daqui para o mercado do turismo. Mauro, a gente observa a sua alegria quando se fala de um processo como esse. Já era de se esperar pelo fato de ter dois ministros com situações tão importantes e que podem dar frutos para Alagoas. Eu sei que o Brasil passa por muitas necessidades, mas a começar de casa, com essas prioridades, não é isso, Mauro? Sim, com certeza. É muito bom, temos aí dois ministros alagoanos e ministros que são acessíveis, que estão brigando aí por melhorias em todo o país e trazendo também com um olhar especial aqui em Alagoas. Então, esse daqui é um ótimo momento em que eles vão apresentar as ações, e vão escutar também aqui as demandas que o trade turístico de Alagoas tem para poder nortear e melhorar ainda mais nosso estado, que tem um grande potencial, mas a gente ainda precisa trabalhar muito e fazer muitas mudanças e investimentos para que esse potencial se torne em realidade, em geração de emprego, em geração de renda aqui que a gente tanto precisa. Mauro, qual o cenário hoje na condição, em termos de estrutura da rede hoteleira, para poder receber o turista no nosso estado? Em termos de rede hoteleira, o estado de Alagoas está muito bem estruturado, tanto em termos de qualidade, nossa hotelaria tem recebido prêmios de referências, e em termos de quantidade. A gente desde 2008, a gente praticamente dobrou, e esse ano, daqui ainda mais, com a abertura de pelo menos mais 4 outros hotéis, estamos tendo um aumento de mais de 10% de demanda, o que faz com que a nossa responsabilidade seja maior ainda, porque quanto mais hotéis, mais tem que ter turistas para poder vir aqui, para poder ter viabilidade. Então é preciso
né, ter a responsabilidade do setor público, do município e do estado de investir mais tanto em divulgação e investir mais em melhoria da infraestrutura. Porque o turista tem que vir, sair satisfeito para que outros possam vir mais. Eu conversei semana passada com o Jair Galvão, que é secretário municipal, ele comemorava bastante, né, de turismo, ele comemorava bastante a questão de um segundo voo da Argentina vir para Maceió. Essa condição também se estende para a região portuária, existe também hoje um trabalho e que vocês da BIH estão acompanhando para a chegada de navios, de cruzeiros, novos cruzeiros aqui em Maceió? Sim, os navios são muito importantes, porque eles trazem traz um turista que passa pouco tempo, mas ele vê aqui a nossa cidade e ele fica com vontade, de repente, numa próxima viagem ele vir, né? O segundo voo da Argentina foi de extrema importância, né? A Lagoa tem um potencial enorme, a Argentina adora Maceió e a gente estava muito tempo sem nenhum voo da Argentina. Então, esse daí é um crescimento que a gente está fazendo um passo atrás do outro, com segurança, né, de mercado, e a gente ainda tem muita coisa para colher ainda. Muito obrigado, Mauro. Parabéns aí pelo trabalho à frente da Associação Brasileira das Indústrias e dos Hotéis, né, do nosso estado, trazendo informações importantes. O Mauro Vasconcelos, né, seu xará, né, Mauro Wedequim? Pois é, trazendo informações importantes. Olha, os dois ministros ainda estão sendo aguardados, né? A imprensa já se reúne para poder recepcionar a chegada e tentar pegar algumas palavrinhas também dos dois ministros a respeito desse programa, né, Brasil Mais Turismo, que vai dar muitas possibilidades, abrindo inclusive um leque de situações para o fortalecimento do turismo em Maceió e no estado de Alagoas. E o detalhe importante, né, Mauro Wedequim? Semana passada, quando nós conversávamos com o Jair Galvão, que é secretário municipal de turismo, é de se comemorar bastante a chegada de um segundo voo de Buenos Aires para Maceió, né, o que dá a ideia de um fortalecimento do turismo em um cenário que está muito diferente em relação ao mês passado, né? O pessoal comemora bastante aqui, por exemplo, no Hotel Premier, quando nós estamos aqui para acompanhar esse processo. Já existe uma movimentação enorme de turistas, o que mostra que Maceió, pelo menos, está conseguindo superar, mesmo com aquelas situações de catástrofes provocadas pelas chuvas, mas o mês de julho começa de maneira positiva aqui no nosso estado, na nossa capital, mais precisamente. Daqui a pouquinho, o Mauro Wedequim, de outro ponto da cidade, nós vamos trazer mais detalhes aqui na nossa programação, na programação da TV Mar Canal 25. Voltamos já. Muito obrigado, Videlan. Olha só, Videlan, a Receita acaba de divulgar a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. E você, Videlan, que tem condições aí, eu sei, que tem uma boa bolada para receber, pode consultar já a partir de hoje no site da Receita Federal. 8h47 e a nossa querida Porlane Santos fez uma matéria muito legal sobre a segurança nesse período todo. Gente que vai sair de casa, vai viajar, etc, etc. É a tal da casa segura. Será que dá para deixar mesmo a casa segura? Veja detalhes na reportagem da querida jornalista Porlane Santos. Época de férias e muitas famílias aproveitam o momento para fazer aquela viagem entre família. Pois é, mas ninguém quer chegar em casa e ter uma surpresa ruim. De repente sair de férias e saber que a casa foi assaltada, não dá, né? Para isso, a gente tem aqui algumas dicas de segurança e vamos ouvir então Daniel Saraiva, ele que é consultor de segurança e vai nos passar algumas dicas a respeito de viajar. Como deixar a casa segura, Daniel? Bem, você pode começar com investimentos mais simples até os mais avançados. Você pode começar só com a implantação de um muro ou de uma cerca elétrica, ou até aquelas lanças chamadas ofendículos, até fazer parte de um complexo de segurança como esse que a gente está mostrando hoje. O importante é que você não negligencie e não deixe de aplicar esses itens de segurança. Por exemplo, câmeras, cães, cerca elétricas, concertinas ou qualquer outro item que possa reforçar a segurança da sua casa. A nível comportamental também, tem algumas dicas, por exemplo, não ficar dizendo para os vizinhos que vai viajar, tem alguma forma, uma estratégia também para estabelecer com o pessoal que mora na rua? Dependendo da relação com o seu vizinho, o ideal é que você informe que você vai viajar, porque ele pode ficar, se ele não for viajar também, prestar atenção na sua casa e ter um link de comunicação com você avisando se viu alguma coisa errada, podendo lhe avisar ou até comunicar à polícia se algo vir a acontecer. Hoje em dia a gente fala muito da comunidade segura, você tem um bom relacionamento onde você mora e um protegendo o outro, isso tem dado um efeito muito bom. Para quem mora em condomínios, também precisa tomar alguma precaução? Sim, os condomínios eu acho até que precisam
caprichar um pouco mais nos itens de segurança. Como ele já tem aquela taxa, reservar uma parte daquele fundo para investir sempre em inovações de segurança. O condomínio é muito visado pelos bandidos porque tem-se a ideia de que ali existem valores ou objetos que possam ser furtados ou roubados. E aí, vale a pena, então, a gente deixar o porteiro avisado, olha, a gente está viajando, se tiver alguma movimentação estranha aí em casa, não somos nós, algo do tipo? Isso é interessante. Agora, além disso, nunca confie apenas nessa função, né? O ideal é que você tenha câmeras em casa, que você tenha alarmes e alguns sensores para incêndio, para inundação e de própria intrusão mesmo. Isso é fundamental. E jamais deixar a chave com o porteiro, você leve sua chave, você deixa uma chave com um familiar para uma emergência, ou depende da relação da comunidade com um vizinho, coisa parecida. Daniel, tem uma dúvida agora que tem surgido bastante. Muro baixo ou muro alto? Tem gente que diz, não, muro baixo, ele vai, quem passa na rua vê a movimentação dentro de casa, é verdade? Como é que funciona? Ele vê a movimentação aqui da sua casa, mas ele também vê o que tem na sua casa. Eu prefiro em residências muro alto, né? Quanto mais itens de segurança você implementa em sua residência, menor o interesse do ladrão em entrar. Ele vai sempre escolher a facilidade. Se ele vê uma casa com muro alto, com certina, câmera, cerca elétrica, e ao lado dela um muro baixo, provavelmente ele vai optar pela de muro baixo, onde ele já pode ver o que é que tem dentro da casa e sabe que tudo vai ser bem mais fácil para ele entrar e sair. Pois é, existem muitos casos realmente de pessoas que saem para viajar e acabam tendo surpresas ruins quando voltam? Sim, né? Maceió ainda amargura índices de furto muito altos, né? Por mais que algumas implementações do Estado tenham sido feitas, esse é um tipo de crime onde a polícia nunca consegue chegar tão rápido quanto as soluções que lá já estão. Por exemplo, um sistema de câmera, um contrato com a empresa de monitoramento privada, tudo isso aí tem uma resposta muito mais rápida do que a força pública. Como a gente já fala, onde o Estado não pode atuar com excelência, a iniciativa privada vem e oferece um serviço com mais eficiência. Pois é, olha, aqui são algumas dicas, então, que Daniel Saraiva deixa pra gente e fica aí para você, telespectador da TV Mar. Tem outras dicas também, vai viajar, tem assinatura de jornal, de revista, dá uma ligadinha, pede para suspender durante esse período também que você está viajando, para não dar bobeira aí, então, de repente, avisando aos bandidos que a sua casa está vazia. Com imagens de Chico Nogueira, Porlane Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado então à nossa querida Porlane Santos, trazendo informações que valem, é claro, para o período de férias, mas que se aplicam durante todo o ano. Vou fazer o seguinte, um breve intervalo e volto já com uma entrevista muito legal sobre as novidades na ação do programa da Lei Seca, hein? Atenção, muito bacana a entrevista. O nosso querido Emanuel Costa já está aqui nos estúdios da TV Mar. Eu volto em instantes. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras e centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se.
As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. E mais se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Muito bem, estamos de volta com o TV Mar News, 8 horas e 56 minutos, como o tempo voa, hein, gente? Daqui a pouquinho eu vou exibir um trecho da matéria vencedora do prêmio aí de jornalismo científico, um trechinho para você se lembrar e é claro que você pode acessar no nosso canal no YouTube. Mas agora vamos falar do programa Lei Seca. A Operação Lei Seca está com uma novidade, já que passa a utilizar o novo etilômetro, que tem tecnologia avançada. E para falar mais sobre isso e outros assuntos, eu recebo aqui com muito prazer o Tenente Manuel Costa, que é o coordenador da Operação Lei Seca. Manuel, muito bom dia, é um prazer reencontrá-lo. Quer dizer que agora a tecnologia vai ajudar o trabalho de vocês e também os próprios motoristas, né? Ok, bom dia a todos de casa. Já está ajudando, se bem que nós estamos só em testes, porque esse equipamento ainda está entrando no mercado e a gente está buscando opções para acelerar e melhorar nas operações, para levar um maior conforto para os condutores, porque às vezes a pessoa chega na operação, tem crianças, tem idosos, não faz necessário você tirar ele do veículo e levar para a van. E com esse equipamento eu faço o teste no próprio veículo, porque ele tem um teste passivo. O teste passivo, ele não precisa colocar o bicozinho que nós falamos. Uma certa distância, 10 centímetros, nós pedimos para ele soprar e pega se tem álcool ou não. Tendo álcool, a gente vai conduzir para a van e sim fazer um teste com o equipamento aferido e homologado pelo Inmetro. Esse é um equipamento, esse que está em teste, é uma tecnologia australiana, é isso? Ele leva uma vantagem muito grande, que ele é tudo muito mais rápido. Hoje, um mundo acelerado, que as pessoas precisam se deslocar com muita rapidez, a gente tem esse equipamento e favorece. Para dar só um exemplo, que com o equipamento que nós estamos trabalhando normal hoje, em uma operação, nós realizamos 200 e poucos testes. Com esse novo equipamento, nós passamos para 400. Puxa vida! De forma muito rápida e mais confortável e muito mais rápida. Porque qual é a ideia da Operação Lei Seca? É estar do lado da população. A gente não pode complicar uma situação onde você pode facilitar. A Operação Lei Seca é uma parceira da vida, é um parceiro do condutor e que eles, ao chegar na Operação Lei Seca, sejam muito bem recepcionados, claro, muito bem atendidos e saiam de forma muito tranquila. Essa é a nossa proposta. Tenente, me diz uma coisa, hoje a estrutura da Operação Lei Seca vale para todo o estado, né? Não tem essa história de que é só na capital ou só na região metropolitana, né? Olha, a Operação Lei Seca, ela foi construída no sentido de garantir a todo o estado. Logicamente, no início, nós ficamos mais na capital.
Hoje, de 2016 para cá, avançamos muito forte para o interior do estado. A exemplo no final de semana, nós fomos a Major Isidoro. Nunca tinha tido uma operação lei seca. Na verdade, nunca tinha tido uma fiscalização de trânsito maior. E a operação lei seca, quando chega com mais ou menos com 40 pessoas e montamos toda uma estrutura e pegamos. Para ter só uma ideia, todos os veículos que foram parados foram autuados mais de uma vez. E dos que nós abordamos, 50% deles foram para o depósito. Puxa vida. Então, é preocupante. É como quem, olha, se não está me fiscalizando, eu não vou ter problema, eu vou andar de qualquer jeito. Tínhamos informações que menores de 12, 13 anos estavam com motocicleta. Inclusive, uns 2 dias antes, nós fomos levantar a operação lá, de forma com um carro descaracterizado, e percebemos crianças empinando moto às 3 da tarde, 2 da tarde. Quer dizer, a coisa andava um pouquinho meio solta lá. Hoje, eu garanto que depois que nós passamos por lá esse final de semana, as coisas ficaram mais cuidadosas. Com toda certeza, eu inclusive falei, estou falando aqui ao vivo, que nós vamos voltar e vamos voltar com a maior frequência para aquela cidade, que estavam tendo informações que morrendo jovens, porque estavam embriagados, não usam capacete, enfim, com irregularidades que levam à morte. É verdade. Quando a gente fala da consciência, né, daquela combinação fatal de dirigir e beber e dirigir, Emanuel, no teu entender, pelo menos aqui na capital, a consciência dos motoristas está melhorando nesse sentido de evitar uma coisa tão absurda quanto essa? Olha, na capital já está bem tranquilo. Até porque o ano passado saiu uma pesquisa do Ministério da Saúde onde indica que Maceió foi a segunda capital mais bem avaliada no tocante que as pessoas não mais arriscam depois que ingerem qualquer bebida alcoólica e depois saem dirigindo. Então isso já é um indicativo positivo, mas quando a gente pensa que tem uma vida se perdendo, a gente tem que permanecer com a operação. Então, ficamos em Maceió, fazendo um trabalho, querendo que melhore os números mais ainda e avançamos para o interior do estado. Porque só assim você vai conseguir reduzir. E nós temos números bem assim, que nos deixam felizes e sabendo que nós estamos no caminho certo. São números, por exemplo, do HGE, onde diz que de 2012, quando foi criada a Operação Lei Seca, que agora completou 5 anos, para cá, tivemos uma redução de 48% nos óbitos relacionados ao acidente de trânsito. Puxa vida, parabéns. Então, isso são números que nos deixam felizes, sabendo que tem 52% que estão chegando lá ainda. Então, nós temos um caminho ainda longo para percorrer. Para a gente deixar bem claro, né, Emanuel, acho importante a gente colocar isso. A Operação Lei Seca veio para ficar, né? Não é uma coisa, vai ter uma agora, não, é uma operação permanente. Olha, é uma operação permanente, uma operação que a população que está nos assistindo entenda que é uma política da sociedade. É uma política de governo que passou a ser um patrimônio da sociedade, onde a gente precisa manter e crescer. O exemplo que vamos ter agora no dia 13, lá em Brasília, é o primeiro encontro das operações Lei Seca no Brasil. E quem está à frente desse encontro é o Detran de Alagoas, sob a nossa coordenação. Então, vamos reunir todos os coordenadores, todas as operações, seus técnicos que fazem parte da operação, para lá a gente discutir e achar melhores, um ponto de equilíbrio, porque em Alagoas trabalha de um jeito, Pernambuco de outro, São Paulo de outro, e a gente precisa achar um meio termo para manter, inclusive uniformes, porque a nossa operação ela é bem sinalizada, nós colocamos, você identifica fácil a nossa operação, até pelo nosso colete, mas já em Pernambuco não é assim, em São Paulo também não. Então precisamos criar um mecanismo para padronizar, inclusive até o nosso uniforme para os turistas, quando estiverem frequentando as cidades, saber que ali tem lei seca, saber como é que vai ser tratado, enfim, buscar mecanismos para garantir à sociedade um trânsito mais seguro. Tenente Emanuel Costa, quero, em nome de todos que fazem aqui a TV Mar, lhe dar os parabéns ao senhor e à sua equipe e sempre que possível volte aqui à TV Mar. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo mais uma vez. É um prazer imenso, a nossa equipe, trabalhamos com policiais militares e agentes do Detran, funcionários permanentes do Detran, onde trabalham de forma muito integrada, porque todos os finais de semana nós estamos deixando nossos familiares e indo ao combate aqui, à preservação de vida. Que quando nós tiramos de circulação pessoas alcoolizadas, nós estamos ali garantindo a vida dele e das pessoas inocentes. Então, o que eu tenho é, em nome da nossa equipe, agradecer a todos aqui, dizer que estamos à disposição e sempre possível pode nos convidar que a gente está aqui presente para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos. Muito obrigado.
Então, agora eu faço um convite, enquanto eu me despeço aqui do Tenente Emanuel, faço um convite a você rever aí um trechinho da reportagem que conquistou o Prêmio de Jornalismo Científico neste final de semana. Muito bacana, a primeira edição deste prêmio e a Gazeta Web também vencedora aí. Um beijo a Jamile, que fez uma matéria muito legal ao lado do Eduardo. Veja então a reportagem desconectados.com.br. Acompanhe. No Viveiro de Mudas brota uma antena parabólica. O equipamento que democratizou o acesso à televisão ainda é a única forma de milhares de nordestinos se conectarem com o mundo. A tecnologia está presente em mais de 26 milhões de residências do país, a maioria na região Nordeste, onde quase metade dos lares tem parabólica, aponta o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse, engenhoca! Como se vê, as antenas parabólicas continuam em posição de destaque. Mas com os avanços da tecnologia, o anseio dos nordestinos é ter acesso à internet. Hoje, segundo o próprio IBGE, 75 milhões de brasileiros sofrem com a chamada exclusão digital, que afeta principalmente os mais pobres e as pessoas com menor grau de escolaridade. Reduzir o número de desconectados é um enorme desafio para estados como Alagoas. Mas por que a exclusão digital atinge tanta gente? A quem ela interessa? Como é viver à sombra da tecnologia? Em busca de respostas, o TVMar News visitou 10 municípios do semiárido alagoano e encontrou histórias como a de José Carlos e Josivan. Os adolescentes moram na zona rural de Delmiro Gouveia, no sertão, e passaram a infância caminhando horas em busca de água. Hoje, o caminhão-pipa faz o serviço, mas os dois nem pensam em descansar. A caminhada agora tem outro objetivo: encontrar Wi-Fi de graça. Eles até que têm sorte. A 3 quilômetros de onde vivem, uma microempresa libera o sinal para o acesso sem fio. Aqui não tem, a gente tem que sair daqui até a pista para usar, né? Fica difícil para a gente ir daqui para lá. Sair é 3 quilômetros daqui para lá, a gente vai, né? Tem que usar. A gente ficar sem usar, fica difícil. Se fosse ele, aí nem mexia nada. Tá aí, gente, é só um pedacinho da reportagem. Fica o convite para você acompanhar no nosso canal no YouTube, desconectados.com.br. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqui da TVMar, da organização Arnon de Mello, que nos ajudaram a realizar esse trabalho vencedor. Muito bacana. E trabalho vencedor também é o da repórter Patrícia Bastos, que neste fim de semana, na Gazeta de Alagoas, publica uma matéria muito interessante que mostra que Angiquinho, a primeira hidrelétrica do estado, está abandonada. Olha aí a manchete e ela está comigo, a Patrícia Bastos, por telefone. Patrícia, bom dia para você, parabéns pela reportagem, muito bacana. Queria que você trouxesse aí um resumo desta reportagem para os nossos telespectadores que porventura ainda não tiveram a oportunidade de ler o seu trabalho. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, Mauro. Bom, como você falou, né, Angiquinho, a primeira hidrelétrica do país, ela, no momento ela está fechada para visitação, né? Depois que ela fechou, na década de 60, a gestão dela passou para a Chesf, né? E apesar do local ter ficado aberto para visitação por um tempo, nos últimos tempos houveram problemas no acesso porque ela fica incrustada no meio do paredão, né? E por isso foi fechado. O local está fechado para visitação, ninguém pode conhecer. Isso é uma coisa assim muito forte porque a região de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, ela está crescendo na área do turismo, né? E Angiquinho é uma parte muito importante da história, né? É um local muito bonito e que as pessoas, infelizmente, não estão tendo acesso. É verdade, Patrícia. É importante a gente acompanhar essa reportagem, porque é um local que deveria estar recebendo turistas. Eu fico imaginando um Angiquinho e na Espanha, por exemplo, em Portugal, na Itália, como é que não teria, né? Não estaria, né? Mas me diz uma coisa, a Prefeitura de Delmiro Gouveia, os demais órgãos estaduais dizem o quê, hein?
Bom, a Prefeitura de Delmiro Gouveia, né, que está passando a investir no turismo como alternativa econômica para a região, está negociando com a Chesse para passar a administrar Angiquinho. E aí sim poder abrir ao público, né? Porque ali naquela região já tem os canyons, que é muito conhecido, né? Inclusive, de acordo com a Secretaria de Turismo de lá de Delmiro Gouveia, é mais explorado pelo turismo de Sergipe do que de Alagoas. E aí, dentro desse contexto, Angiquinho ele tem uma importância fundamental para desenvolver o turismo na região. É verdade. Patrícia, eu quero agradecer demais a tua participação, fazer o convite para você que acompanha o TVMA News, acompanhar esta reportagem. Olha só aí a imagem, você está vendo também no fundo a imagem da Patrícia lindona lá atrás, para você adquirir aí a Gazeta de Alagoas e também acompanhar essa reportagem muito legal que conta a história de Angiquinho, a primeira hidrelétrica fundada pelo próprio Delmiro Gouveia. Patrícia, muito obrigado e sempre que possível volte. Aproveitando rapidinho, Patrícia, como é que está o tempo? Você está em Arapiraca, né? Como é que está o tempo aí hoje, hein? Hoje está aberto, né? Choveu muito durante o final de semana. Agora, no momento, o tempo está aberto aqui. Mas nos últimos tempos aqui na cidade muda muito rápido, né? Às vezes está sol, como agora, pela manhã, e daqui a pouco começa a chover de novo. É verdade. Muito obrigado, Patrícia. Um beijo para você. Excelente semana, viu? Tá, para você também, Mauro. Bom dia. Bom dia. Gente, agora eu vou chamar aqui o nosso querido Alexandre Lino, porque o Alexandre também é vencedor deste prêmio aqui. Ale, você não foi à noite de premiação, porque você tinha um compromisso familiar inadiável, nós sabemos disso, mas queria que você falasse rapidinho da tua satisfação, até é importante eu te passar, porque esse aqui é teu mesmo. Obrigado, Mauro. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TVMA, a quem nos assiste pela Gazeta Web ou por um dos nossos aplicativos. É uma satisfação muito grande, assim, conquistar mais uma vitória com essa equipe da TVMA. Acho que vem somando, vem sendo um reconhecimento da equipe pela busca que nós fazemos diariamente por um bom jornalismo, um jornalismo sério, tentando apresentar para os telespectadores, para a sociedade alagoana, as informações que possam abalizar, que possam garantir a melhor percepção dos fatos. Eu acho que é isso que a gente busca aqui diariamente na TVMA e nos demais veículos da organização Arnaldo Melo. Muito bom, é uma satisfação muito grande estar pegando um troféu. Infelizmente eu não consegui participar da festa no sábado, mas fiquei muito feliz. Hoje, com as redes sociais, diretamente lá, toda a equipe ficou me informando. Eu estava no interior de Alagoas, mas estou muito satisfeito com essa vitória e, assim, é coletiva. A gente aqui, sob a direção da Patrícia, nossa chefe Patrícia Barros, diretora de jornalismo da TVMA, acho que é satisfatório demais. Às vezes até as palavras fogem. E é a missão de mostrar, de apresentar para a sociedade essa pauta construída muito pelo Mauro. O Mauro capitaneia a construção das nossas reportagens e ele percebeu o grande problema da falta de conectividade. Muitas pessoas não têm acesso e olha que nós estamos vivendo a explosão digital. Nunca tivemos tanta informação para nos aprofundar. E no interior de Alagoas, como nós vimos aí num pedacinho da matéria que passou há pouco, porque ela é uma série, uma reportagem, e muitas pessoas não têm acesso. E alguns dos centros digitais que poderiam ajudar a melhorar essa situação também não estão funcionando. Infelizmente, são os desconectados.com, como o Mauro muito bem disse, nas imagens do Flávio Santos e do Chico Nogueira. Mais uma vez, eu só agradeço, muito obrigado por poder fazer parte desse trabalho. Nós que agradecemos. Só que é assim a vida, né, Ale? Sorte no trabalho, no teu caso, sorte no esporte. No meu caso, é sorte no trabalho, azar no esporte. O São Paulo ontem perdeu de novo, agora é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu jamais, como São Paulino, imaginei um negócio desse. E caminhando a passo, é só não estar na lanterna, porque o Atlético Goianiense
está muito ruim. Eu acho que esse cenário para o São Paulo, ele não é dos melhores. São Paulo errou na construção do semestre, do primeiro semestre. Reflexo a gente está vendo agora, porque não é um resultado esperado. Assim, o São Paulo é um time grande e não está conseguindo render. A gente sabe que tem uma grande torcida são paulina, tricolor, construída muito nos anos 90 pelos excelentes resultados do São Paulo, Libertadores, Mundial. São Paulo se posicionou como um dos grandes clubes da América e aí a gente viu muitos erros, desde a contratação do Rogério Ceni como treinador e a construção do elenco limitado, erros de contratações e o reflexo a gente está vendo aí. O Mauro brincou aqui que o Cruzeiro ontem fez o melhor jogo da rodada. Para quem assistiu, o Cruzeiro tem feito bons jogos e a gente sabe que tem uma torcida palmeirense muito forte aqui em Maceió, mas o Cruzeiro jogando em Minas, em Belo Horizonte, 3-1. Destaque desse final de semana, acho que a gente tem que lembrar o triste episódio envolvendo o fim do jogo Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o Vasco no sábado por 1-0 lá em São Januário, mas um espetáculo triste de brigas de torcida. Novamente nós tivemos que acompanhar essas cenas lamentáveis, principalmente para quem gosta de levar os filhos ou a família aos estádios. Bem verdade, é bom a gente lembrar que aquela briga todinha foi motivada por questões políticas. O grupo de lideranças vascaínas contrárias ao presidente Eurico Miranda provocou aquele incidente já com interesse de prejudicar a imagem do Vasco. Eu me questiono muito, será que esses são verdadeiros torcedores que colocam seus interesses pessoais acima dos interesses do clube? Fica essa dúvida, fica essa preocupação. E, falando de futebol, a gente não pode esquecer que o Corinthians está disparado na frente, com 9 pontos na frente do segundo colocado. Uma excelente campanha, a melhor campanha até hoje da história do pontos corridos. É verdade. Os corintianos estão fazendo, como eu gosto de brincar, e eles também, eles não gostam, mas no final eles terminam gostando. A gambazada está feliz da vida com os resultados. E tudo dá certo, né, Está dando tudo dá certo. Tudo dá certo. O time mal leva gols, o time consegue, sim, manter o esquema tático. Eu estava observando no jogo do contra a Ponte Preta, o Corinthians ele tem um esquema tático onde os jogadores eles se reposicionam independente da situação que tiver no campo. Teve um detalhe, o Romero, ele sentiu uma contração na coxa e o Jô, que é o centroavante, desceu para fazer o apoio no meio de campo. Imagem para quem gosta de tática de futebol muito boa para você entender por que o Corinthians está tendo os bons resultados. Bons resultados também estão esperando os torcedores alagoanos. O CRB jogou contra o Boa Esporte e arrancou, porque essa tem que ser a expressão, um empate jogando lá em Varginha. O CRB conseguiu voltar com 0-0, garantindo um pontinho, porque o Boa atacou muito. O Boa não deu sossego ao bom goleiro regatiano. E um outro 0-0, mas esse que deixou a torcida triste num dia que o CSA quebrou seu recorde de público no ano, jogando aqui no Trapichão contra o Cuiabá. Infelizmente, os azulinos não conseguiram tirar o placar do 0-0 e ainda segue líder, no entanto, queria estar mais líder do que nunca. O bom resultado que a torcida que lotou o Trapichão aguardava não veio. O empate não ficou ruim, mas para os planos azulinos, o azulão do Mutange, que termina essa primeira fase, o turno, os jogos de ida, na liderança da Série C, ele está satisfeito. Hoje ainda temos o jogo do Asa, indo até Aracaju jogar contra o Confiança, e vamos aguardar aí, porque o Asa está ali brigando para sair. O empate ontem do CSA com o Cuiabá terminou sendo ruim para o Asa, porque o Cuiabá está brigando lá no fundo, lá no fundão, onde o Asa também está posicionado. Então, quem sabe o Asa não traz um bom resultado. O Leandro Kiva, artilheiro da Série C, não traz um bom resultado e faz a alegria da torcida do Agreste, a alegria da Patrícia Bastos, que falou que estava com a gente agora há pouco, com um bom material dela no final de semana. Sem dúvida. E vamos fazer o seguinte, a gente está na reta final do programa, chama o Viderlan, que o Viderlan volta agora ao vivo, por favor. Eu acho que o Viderlan Araújo tem informações importantes para você, telespectador. Ele está lá direto do Poço, aqui em Maceió.
É isso mesmo, Mauro Wedequim, um abraço para você, um abraço para o Alexandre Lino. Depois do panorama esportivo, né, já que a Prefeitura de Maceió, através do prefeito Rui Palmeira, assina daqui a pouco o termo de cooperação do novo ciclo da plataforma dos centros urbanos. E o que vai representar isso para os maceioenses, nós vamos saber agora com a Juliana Vegetti, ela que é coordenadora da plataforma de centros urbanos de Maceió, e explica esse novo momento depois dessa renovação, o que tem também um apoio importante, uma parceria com a Unicef. Nós estamos muito felizes, né? O segundo ciclo, estamos com a rede muito mais fortalecida, uma rede da criança e de adolescente com mais de 100 crianças e adolescentes nos 5 territórios de Maceió para a plataforma, como também toda uma rede de Ministério Público, OAB, Juizado, das universidades, Sociedade Alagoana de Pediatria. Então, é um momento de celebração, mas também é um momento de união dos esforços para esse novo ciclo, né? Então, nós estamos avaliando as ações do primeiro ciclo, dando continuidade a essas ações que foram propostas pelas comunidades, pelos adolescentes, pelos técnicos, né? E estamos seguindo a nova metodologia do Unicef, que esse ano trabalha em 4 eixos, né? O eixo da primeira infância, da redução de homicídios, né? O eixo da redução da evasão escolar e o eixo dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, nós iniciaremos esse ano trabalhando muito fortemente a educação e durante este ciclo, até 2020, nós estaremos trabalhando em paralelo esses 4 eixos, mas sempre integrando, chamando a população, chamando a imprensa, porque criança e adolescente são prioridades absolutas. Quantas crianças e adolescentes serão contemplados com essa assinatura desse termo, essa renovação aqui em Maceió, Juliana? Quando a gente renova esse compromisso com a Unicef, o prefeito Rui Palmeira e toda a sua equipe trabalha por todas as crianças e adolescentes de toda Maceió. Mas nós focamos as nossas ações nos 5 territórios que são prioritários para Maceió e para a Unicef, segundo uma análise que nós fizemos da questão da vulnerabilidade e exclusão social, que são os territórios de Ipioca, os territórios de Bebedouro até Fernão Velho, de Benedito Bentes, Tabuleiro, e esse território aqui da Orla Lagunar, Pontal, Prado, Vergel. Então, nós estaremos trabalhando para reduzir as vulnerabilidades, a exclusão social das crianças e dos adolescentes que estão nesses territórios de forma mais efetiva, né? Mas nossa equipe tem que trabalhar para toda Maceió. Mas como a plataforma, ela trabalha em uma linha de priorizarmos os nossos esforços, então nós estaremos priorizando nesses territórios, junto também com a rede de adolescentes que já vem sendo capacitada, esses adolescentes, essas crianças, e são multiplicadores dentro das escolas, através dos grêmios estudantis. Então, é toda uma rede de esforço. Sociedade Alagoana de Pediatria, todos esses parceiros que nós falamos e muito mais, os secretários, técnicos. Então, é uma verdadeira rede, né, que vem se fortalecendo pela garantia dos direitos de criança e adolescente. Muito bem, muito obrigado então a Juliana Vegetti, ela que é coordenadora da plataforma dos centros urbanos de Maceió, trazendo informações importantes. É preciso registrar também, Mauro Wedequim, a condição que está sendo colocada pela presença da presidente nacional, aqui também, diante dessa assinatura desse termo, né, que reafirma a parceria com o Unicef e que também traz muitas situações importantes, esse termo de cooperação do novo ciclo da plataforma dos centros urbanos, que será assinado daqui a pouquinho no auditório do Senac, aqui no Poço, e nós, a reportagem da TV Mar Canal 25, estamos registrando também mais um momento importante para os maceioenses, para os alagoanos de uma maneira geral, e que envolve as crianças que se encontram em condição de vulnerabilidade, crianças e jovens, o que tem um trabalho também que dá esse fortalecimento e uma ideia muito grande de respaldo do Unicef. Imagens de Flávio Santos, eu volto com você. A minha querida Porlane Santos, não é isso? Está trazendo imagens do tempo, é isso? Nossa menina do tempo, Porlane Santos, um grande abraço, um abraço para o Mauro e um beijo para você, Porlane. Até amanhã. É isso aí, Vidana. Pode ser um beijo para mim também, não tem problema nenhum. Porlane, muito bom dia, previsão do tempo e parabéns, porque esse prêmio também é seu, com certeza. Parabéns também a Luciano, a equipe premiada aqui da verdade, Gazeta. Um beijo bem grande também para você, Viderlan.
Pois é, olha, Mauro, essa semana, pelo menos, a gente está com um tempo melhorzinho. A previsão é de que o tempo vai ficando firme já durante essa semana. Aqui atrás, ó, não sei se já dá para o pessoal ver, a gente está também com o tempo melhorando, né? O sol já está aparecendo e deve ser assim em todo o estado. A gente vai ter um tempo com algumas nuvens, mas o sol deve vir chegando um pouco mais firme e a gente ter aí uma melhora. A gente tem aqui na tela também já uma imagem de satélite cedida pela SEMAR, que mostra ainda, lembra aquela nuvem que eu falei? Lembro. Que estava se formando, veio do oceano para o continente. A gente pode perceber através dessa imagem, exatamente, Mauro, que os estados de Paraíba e Rio Grande do Norte estão sofrendo um pouco ainda por conta dessa nuvem. E aqui o norte do nosso estado, um pouquinho ainda, tem um pouco de nuvem se formando aqui também em cima, mas a situação deve melhorar. E aí, por conta desse sistema de nuvens que se formou, né, a gente teve um final de semana com chuva um pouco mais forte na região norte do estado. E aí, os rios dessa região norte foram, no caso, o rio Manguaba, Camaragibe, o rio Jacuípe, eles estavam, o pessoal lá em estado de alerta, porque subiu um pouco o nível desses rios. Porém, eles já estão baixando o nível, então a população que é banhada por esse rio, então as cidades já devem ficar tranquilas. Também o complexo Mundau-Manguaba, os níveis da lagoa também não estão oferecendo risco à população. Então, a gente começa a segunda-feira, então, torcendo para que o tempo realmente melhore, para que no próximo final de semana dê praia. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente começa aí a previsão do tempo esta semana com boas notícias. Quero agradecer demais, Polânia, a sua participação. E para a gente encerrar, acho que nada mais justo do que terminar o programa com a imagem deste lindo troféu. Ficou bonito, não ficou, Polânia? Lindo, muito lindo legal, mesmo. né? Esse colorido aí, essa homenagem às jancadas do nosso estado. Um beijo para você, Polânia, excelente semana. E excelente semana também para você que está em casa. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, tem mais edição do TV News para vocês. Um beijo, Polânia. Obrigado. Bom dia.